Neste vídeo, você compreenderá como é o processo de baixa de boletos pela tela de recebimento de contas. Também entenderá o que acontece quando recebimentos de contas vinculadas a boletos são estornados. E para que o processo de recebimento de contas vinculadas a boletos ocorra como esperado, primeiramente é necessário realizar algumas configurações no sistema. Para isso, acesse Sistema, Configurações, Financeiro, Bank, Geral e clique em Alterar. E aqui deve-se configurar a opção Solicitar motivo da baixa manual de boletos e perguntar se quer baixar boletos vinculados a contas recebidas. A opção Solicitar motivo da baixa manual de boletos deve ser habilitada se a empresa desejar que o usuário especifique por que o boleto está sendo baixado manualmente. Já a opção Perguntar se quer baixar boletos vinculados a contas recebidas deve ser habilitada caso a empresa queira que, no momento do recebimento de uma conta, o usuário decida se o boleto vinculado a ela deve ser ou não baixado. Neste momento, vou marcar estas duas opções para mostrar qual é o comportamento do sistema. Após realizar as configurações financeiras, é o momento de configurar o perfil de usuário. Então, vou salvar as configurações, sair desta tela e acessar Sistema, Cadastro de perfis de usuários. E no cadastro de perfis de usuários, é necessário configurar pelo menos um perfil que possa autorizar a baixa de boletos, pois no momento do recebimento será necessário informar os dados de um usuário para que a baixa do boleto seja realizada. Aqui, você deve pesquisar pelo perfil desejado, clicar em Alterar, após isso expandir a opção Bank, e depois a opção Gerenciador de boletos, então marcar a opção Autorizar registrar baixa do boleto. E após marcar esta opção, salve. Agora é só reiniciar o sistema para que as configurações sejam aplicadas. E após realizar as configurações, já é possível baixar os boletos pela tela de recebimento de contas. Vou começar explicando sobre o processo de recebimento de contas vinculadas a boletos sem realizar a baixa de boletos. Para isso, vou clicar na opção Recebimento de conta na tela principal e pesquisar pelo cliente desejado. Agora, vou selecionar esta primeira conta que está vinculada a um boleto em aberto, clicar em Receber e confirmar para que a conta seja recebida. E como a opção Perguntar se quer baixar boletos vinculados a contas recebidas está marcada, será mostrada uma mensagem solicitando a confirmação da baixa do boleto. Se o usuário clicar em Não, a conta será recebida e o boleto não será baixado. Nesse cenário, se necessário, o usuário deve acessar o gerenciador de boletos para realizar a baixa do boleto. Agora vou mostrar o processo de recebimento de uma conta vinculada a boleto realizando a baixa de boletos. Para isso, vou realizar o recebimento desta conta que está vinculada a um boleto. Então, eu vou selecioná-la, clicar em Receber e confirmar. E vou clicar em Sim para confirmar a baixa do boleto. Então, será mostrada a tela de autenticação para que seja informado um usuário que tenha permissão autorizar registrar baixa do boleto habilitada em seu perfil.
Caso seja informado um usuário que não tenha essa permissão ou se o usuário clicar em cancelar, será exibida uma mensagem que informa que a operação será autorizada somente com a senha do gerente. E ao clicar em OK, será mostrada a pergunta sobre a impressão do recibo. Nesse cenário, a conta será recebida, mas a baixa do boleto não será realizada. Logo, o usuário deverá acessar o gerenciador de boletos para registrar a baixa do boleto. Agora, se o usuário selecionar a conta a receber vinculada a um boleto, clicar em Receber e confirmar o recebimento da conta, a conta será recebida e logo em seguida será solicitada a confirmação da baixa do boleto vinculado à conta. Então, se o usuário confirmar a baixa do boleto e na tela de autenticação informar um usuário com permissão para autorizar o registro da baixa do boleto, como a opção Solicitar motivo da baixa manual de boletos está marcada nas configurações financeiras, será aberta a tela para que o usuário informe o motivo da baixa manual do boleto vinculado à conta a receber. E se nesta tela o usuário clicar em Cancelar, será mostrada uma mensagem informando que não foi possível baixar os boletos vinculados às contas recebidas e que o usuário deve utilizar o gerenciador de boletos para baixar os boletos necessários. E ao clicar em OK, será mostrada a pergunta sobre a impressão do recibo. Agora, se o usuário selecionar a conta a receber vinculada a um boleto, clicar em Receber e confirmar, a conta será recebida e logo em seguida será solicitada a confirmação da baixa do boleto vinculado à conta. Então, se o usuário confirmar a baixa do boleto, na tela de autenticação informar um usuário com permissão para autorizar o registro da baixa do boleto, informar o motivo da baixa manual do boleto vinculado à conta a receber e confirmar, será iniciado o processo de baixa do boleto. Enquanto a baixa é realizada, será mostrada a tela de aguarde com a mensagem baixando boletos selecionados. E após a baixa do boleto ser realizada, será mostrada uma mensagem como a que aparece na tela. E ao clicar em OK, será mostrada a pergunta sobre a impressão do recibo. Agora mostrarei o processo de recebimento de mais de uma conta, onde cada conta está vinculada a um boleto e os boletos são baixados. Para isso, vou selecionar estas duas contas a receber, clicar em Receber, selecionar o meio de pagamento e confirmar. Assim, a conta será recebida e logo em seguida será solicitada a confirmação da baixa do boleto vinculado às contas. Então, vou confirmar a baixa dos boletos. Na tela de autenticação, vou informar um usuário com permissão para autorizar o registro da baixa do boleto. Então, será exibida a tela para que seja informado o motivo da baixa manual dos boletos vinculados às contas a receber. Ou seja, o motivo informado será inserido em todos os boletos que forem baixados. Vou informar o motivo e confirmar, para que o processo de baixa de todos os boletos seja iniciado. Enquanto a baixa é realizada, será mostrada a tela de aguarde com a mensagem baixando boletos selecionados. E após a baixa dos boletos ser realizada, será mostrada uma mensagem como a que aparece na tela. E ao clicar em OK, será mostrada a pergunta sobre a impressão do recibo.
Agora vou falar sobre o processo de recebimento de contas vinculadas a boleto quando existem várias contas vinculadas ao mesmo boleto. Apenas uma das contas vinculadas é selecionada na tela de recebimento de contas e a baixa do boleto não é realizada. Para que fique claro, o boleto só terá vínculo com mais de uma conta a receber se ele for gerado através da opção Gerar boletos por contrato, que está disponível no menu do Gerenciador de boletos, e no cadastro do contrato existir mais de um serviço. Para demonstrar, já tenho aqui estas contas que foram geradas pela opção de Gerar boletos por contrato. Então, eu vou selecionar a primeira conta, clicar em Receber e Confirmar. E vou clicar em Não para que o boleto não seja baixado. Desta forma, apenas a conta que eu selecionei será recebida, o boleto não será baixado e as demais contas vinculadas a ele continuarão em aberto. Agora vou falar sobre o processo de recebimento de contas vinculadas a boleto quando existem várias contas vinculadas ao mesmo boleto. Apenas uma das contas vinculadas é selecionada na tela de recebimento de contas, a baixa do boleto é realizada, mas as demais contas vinculadas a ele não são recebidas. Para demonstrar, já tenho aqui esta conta que foi gerada pela opção de Gerar boletos por contrato e, além dela, existem mais duas contas a receber vinculadas ao boleto gerado. Então, eu vou selecionar a primeira conta, clicar em Receber e Confirmar. Logo em seguida, será solicitada a confirmação da baixa do boleto vinculado à conta. Vou clicar em Sim. Na tela de autenticação, informarei um usuário com permissão para autorizar o registro da baixa do boleto. Vou inserir o motivo da baixa manual do boleto vinculado à conta a receber e confirmar. Assim, será iniciado o processo de baixa do boleto. E após a baixa do boleto ser realizada, será mostrada uma mensagem como a que aparece na tela, informando que existem outras contas vinculadas ao boleto baixado e perguntando se o usuário deseja que elas também sejam recebidas. E se o usuário clicar em Não, as demais contas vinculadas ao boleto não serão baixadas e será exibida a mensagem informando que o boleto foi baixado. Neste caso, as demais contas devem ser recebidas separadamente, e quando o usuário clicar em OK, será exibida a pergunta sobre a impressão do recibo. Agora vou falar sobre o processo de recebimento de contas vinculadas a boleto quando existem várias contas vinculadas ao mesmo boleto. Apenas uma das contas vinculadas é selecionada na tela de recebimento de contas, a baixa do boleto é realizada e as demais contas vinculadas a ele são recebidas. Para demonstrar, já tenho aqui esta conta que foi gerada pela opção de Gerar boletos por contrato. E além dela, existem mais duas contas a receber vinculadas ao boleto gerado. Então, eu vou selecionar a primeira conta, clicar em Receber e Confirmar. Logo em seguida, será solicitada a confirmação da baixa do boleto vinculado à conta. Vou clicar em Sim. Na tela de autenticação, informarei um usuário com permissão para autorizar o registro da baixa do boleto. Vou inserir o motivo da baixa manual do boleto vinculado à conta a receber e confirmar. Assim, será iniciado o processo de baixa do boleto. E após a baixa do boleto ser realizada, será mostrada uma mensagem como a que aparece na tela, informando que existem outras contas vinculadas ao boleto baixado e perguntando se o usuário deseja que elas também sejam recebidas. E se o usuário clicar em Sim,
As demais contas vinculadas ao boleto serão baixadas considerando o mesmo meio de pagamento e conta corrente selecionadas para a primeira conta. E após a baixa ser realizada, será exibida a mensagem informando que o boleto foi baixado. E quando o usuário clicar em OK, será exibida a pergunta sobre a impressão do recibo. Agora, vou falar sobre o processo de recebimento de contas vinculadas a boleto quando existem várias contas vinculadas ao mesmo boleto e todas as contas vinculadas são selecionadas na tela de recebimento de contas e a baixa do boleto é realizada. Para demonstrar, já tenho estas contas que foram geradas pela opção de gerar boletos por contrato. Então, eu vou selecionar todas as contas, clicar em Receber, selecionar a forma de pagamento e confirmar. Logo em seguida, será solicitada a confirmação da baixa do boleto vinculado à conta. Vou clicar em Sim. Na tela de autenticação, informarei o usuário com permissão para autorizar o registro da baixa do boleto. Vou inserir o motivo da baixa manual do boleto vinculado às contas a receber e confirmar. Assim, será iniciado o processo de baixa do boleto. E após a baixa do boleto ser realizada, será exibida a mensagem informando que o boleto foi baixado. E quando o usuário clicar em OK, será exibida a pergunta sobre a impressão do recibo. Continuando, mostrarei agora o processo de baixa de boletos pela tela de recebimento de contas quando as opções solicitar motivo da baixa manual de boletos e perguntar se quer baixar boletos vinculados a contas recebidas estiverem desmarcadas. Para isso, vou acessar Sistema, Configurações, Financeiro, Bank Geral, clicar em Alterar e desmarcar as opções Solicitar motivo da baixa manual de boletos e perguntar se quer baixar boletos vinculados a contas recebidas. Agora vou salvar, sair desta tela e acessar a tela de recebimento de contas, para realizar o recebimento da conta e a baixa do boleto. Aqui vou selecionar o cliente e em seguida a conta a receber. Agora vou clicar em Receber e confirmar. E como a opção Perguntar se quer baixar boletos vinculados a contas recebidas está desmarcada, não será exibida a pergunta sobre baixa dos boletos e já será exibida a tela de autenticação para que o usuário informe os dados de um usuário que tenha a permissão autorizar registrar baixa do boleto habilitada em seu perfil. Então, vou informar os dados do usuário, clicar em OK e o processo de baixa do boleto vinculado à conta será iniciado. E como a opção Solicitar motivo da baixa manual de boletos está desmarcada, não será solicitado o motivo da baixa manual do boleto. E assim que o processo de baixa for concluído, aparecerá uma mensagem como a que aparece na tela. E quando o usuário clicar em OK, será mostrada a pergunta sobre a impressão do recibo. E se tratando de recebimento de contas vinculadas a boletos, um ponto importante a ser falado é que aqui no gerenciador de boletos, o campo Recebimento será preenchido com a data que for informada na tela de finalização do recebimento, e o campo Recebido será preenchido com o valor que for informado na tela de finalização do recebimento. Sendo assim, quando todos os recebimentos de uma conta vinculada a boleto são estornados, o campo Recebimento ficará vazio e o campo Recebido ficará zerado. Para exemplificar, vou pegar este último boleto, que, como você pode observar,
está com as colunas recebimento e recebido preenchidas, então vou acessar a tela de estorno de contas recebidas para estornar a conta a receber vinculada a ele. E aqui na tela de estorno, vou clicar em estornar e selecionar o meio de pagamento para que o recebimento seja estornado. Agora vou acessar o gerenciador de boletos para mostrar como ficou as colunas recebimento e recebido. E veja que a coluna recebimento ficou vazia e a coluna recebido ficou zerada. Outro ponto que deve ficar claro é que o campo recebimento será preenchido com a data que for informada na tela de finalização do recebimento, e o campo recebido será preenchido com o valor que for informado na tela de finalização do recebimento. Em relação a recebimentos parciais ou recebimento de apenas alguma das contas vinculadas ao boleto, estes campos serão atualizados a cada recebimento feito. Vou demonstrar esta situação fazendo 2 recebimentos da conta vinculada a este boleto. Para fazer os recebimentos, eu acessei a tela de recebimento de contas e aqui vou selecionar a conta, clicar em receber. Na tela de finalização, vou inserir a data do recebimento, vou informar o valor pago e confirmar. Agora vou acessar a tela do gerenciador de boletos para mostrar o que ocorreu. E veja que o campo recebimento e recebido foram preenchidos conforme os dados informados na tela de finalização do recebimento. Vou agora voltar à tela de recebimentos e realizar mais um recebimento da conta vinculada a este boleto. E aqui na tela de recebimento de contas, vou selecionar a conta, clicar em receber e confirmar para que o restante da conta seja recebida. Agora vou acessar a tela do gerenciador de boletos para mostrar o que ocorreu. E veja que o campo recebimento foi atualizado, sendo exibida a maior data entre os recebimentos realizados na conta vinculada a este boleto, e a coluna recebido foi incrementada com o valor do último recebimento. Sendo assim, em casos que existem vários recebimentos de conta vinculada a boletos, se ocorrer estorno, os campos recebimento e recebido serão atualizados conforme os recebimentos que ainda existirem para as contas vinculadas ao boleto. Para exemplificar, vou acessar a tela de estorno de contas recebidas e fazer o estorno do último recebimento associado a este boleto. E aqui na tela de estorno, vou clicar em estornar e selecionar o meio de pagamento, para que o recebimento seja estornado. Agora vou acessar o gerenciador de boletos para mostrar como ficou as colunas recebimento e recebido. E veja que na coluna recebimento aparece a data do primeiro recebimento parcial que fiz anteriormente, e que na coluna recebido consta o valor do primeiro recebimento realizado. E esse é o processo de baixa de boletos ao realizar o recebimento de contas, e o comportamento que o sistema tem quando recebimentos de contas vinculadas a boletos são estornados.